Ela é boa praça, tanto brilho, tanta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é certo. Ela quando chega, é dona do pedaço. A rapaziada, toda antenada, enche de bate-papo. Ela boa praça, tanto brilho, tanta graça, mulher brasileira. Boa noite, você está ligado no programa Bate-Papo com Shirley. Thanks for watching Bate-Papo com Shirley, a program tape here in Stoughton that can be seen throughout Massachusetts and also on Comcast in five states. O programa Bate-Papo está começando hoje. O programa Bate-Papo já é apresentado há 12 anos. Começou aqui na cidade de Stoughton, se expandiu por mais 30 cidades em todo o estado de Massachusetts através das TVs locais. E também pode ser assistido pela Comcast On Demand a hora que você quiser. Comcast On Demand, é só você clicar, já fica gravado ali no seu DVR e passa em 5 estados da Nova Inglaterra, que são os estados de Massachusetts, Connecticut, Maine, New Hampshire e Vermont. Então, você pode assistir no seu canal local ou, se quiser, a hora que você quiser. Se você tiver o Comcast On Demand, é só procurar lá Bate-Papo e tem não só esse programa dessa semana, como outros mais antigos estão lá gravados. Aí é a hora que você quiser. A gente também tem um programa que a gente repassa pela nossa página, que é a página no Facebook, que é o Bate-Papo Magazine. Então, a hora que você quiser assistir de novo ou passar para algum amigo seu assistir, tem lá Bate-Papo Magazine. E o programa de hoje é um programa um pouquinho diferente, a gente tem vários assuntos para conversar. Tem o nosso convidado de hoje, que é um terapeuta brasileiro, que vai falar sobre um assunto importantíssimo, que é o assunto de dependência química. Ele está fazendo uma pesquisa aqui, já fez uma pesquisa e está aqui nos Estados Unidos agora, aqui nesse momento, aqui em Stoughton. E o assunto que a gente vai conversar é um assunto de Stoughton. Quem está acompanhando noticiários, sabendo o que aconteceu. 4 meninos que são estudantes da high school aqui de Stoughton, eles morreram num acidente de carro no sábado passado. E a comunidade toda da cidade de Stoughton se movimentou para mostrar solidariedade. Ontem a gente foi fazer fitas com as cores da cidade, que é o laranja e o preto, para enfeitar a cidade e mostrar solidariedade com essas famílias, mostrar que a cidade inteira está unida no momento de tristeza. Então, é uma coisa muito bonita que a gente vê aqui nas cidades pequenas, a gente vê como tem essa união, como que as pessoas se conectam através do Facebook, logo querem fazer alguma coisa, estão arrecadando dinheiro para ajudar essas famílias, ajudar a pagar enterro e tudo. Então, eu coloquei uma ideia no Facebook, tanto na minha página quanto nos outros vários bazares que tem. Eu soltei uma ideia que eu vejo muito as pessoas, os americanos, falarem mal dos imigrantes em geral. Quando teve essa questão do Freeley, o radialista super conhecido, quando ele foi preso aqui na cidade de Stoughton, é claro que virou notícia, uma pessoa conhecida, virou notícia também na mídia americana. E a gente aqui na cidade de Stoughton resolveu fazer uma reunião com a polícia de Stoughton para conversar sobre esse assunto, porque não é só a prisão de um brasileiro, é a prisão constante de outros brasileiros, essa coisa de ficar pedindo toda hora, parar o brasileiro, pedir carteira, ver que está sem carteira, leva para a delegacia, chegando lá, eles conectam com a imigração, vê que a pessoa está com ordem de deportação, manda para o juiz ou manda para a cadeia. Então, eu participei, fui convidada a participar de uma reunião na delegacia daqui de Stoughton, com um policial que fala português e mais o vice-chefe de polícia. E a gente queria conversar e ver o que pode ser feito, como que a gente pode alertar a população, como que as pessoas podem tomar mais cuidado e também os motivos por que certas pessoas estão sendo deportadas ou sendo presas, não somente tendo que comparecer à corte. Então, essa conversa foi muito interessante, mas eu quis que a comunidade americana participasse também dessa conversa e soubesse o que está acontecendo, que isso está afetando pessoas que moram na cidade, que mesmo que não tenham documentos, são residentes, são pessoas que frequentam as mesmas igrejas que as outras pessoas, que frequentam, as crianças que estudam nas mesmas escolas, que frequentam os mesmos restaurantes, que frequentam as coisas daqui da cidade, que pagam taxas na cidade. E, então, eu coloquei uma matéria falando sobre essa reunião que aconteceu na polícia, dizendo que a reunião era para conversar, para ter um canal de comunicação melhor entre os brasileiros, tanto documentado ou não documentado, um canal de comunicação entre brasileiro e americano.
E a resposta, a reação dos americanos nesse canal de notícia, nessa página no Facebook, foi muito anti-imigrante, como a gente sabe que os americanos têm um sentimento muito anti-imigrante, mas eu fiquei assim muito chateada, muito impactada de ler todos os comentários, porque foi um comentário assim que tinha ódio no comentário. Só para dar um exemplo dos comentários, falando especificamente do caso do Freeley, uma pessoa fala, mas ele já está aqui há 13 anos, sabia que era ilegal, sabia que tinha ordem de deportação, como não se preveniu? Mas o que ele estava fazendo tanto tempo aqui? Ou então comentando, mas ele já sabia que estava correndo risco, foi fazer um quarto filho, quer dizer, engravidou a mulher dele grávida, na matéria saiu que ela está grávida já do quarto filho. Então, outras pessoas falando, mas se ele já não tem documentos, não pode ficar aqui, ele está cometendo um crime. Se é criminoso, tem mais que prender mesmo. Outros comentando, mas todos que vieram e não têm permissão de ficar aqui são criminosos. Um até perguntou, mas o que vocês querem com essa reunião? Pedir para a polícia não exercer a lei? Então, foram várias coisas que eu fiquei assim chateada e a gente não tem como reagir na hora, responder, porque, de certo modo, eles estão corretos em dizer que os que não estão documentados estão infringindo a lei. Mas a questão de colocar o ódio ali por escrito é que eu fiquei muito chateada. Então, eu acho que é muito importante a questão da imagem que o imigrante tem. Não sei se mudar a imagem do imigrante vai ser do dia para a noite e não sei se vai ser possível mudar. Mas eu pensei que seria interessante, em cada cidade, mostrar que os brasileiros, ou os imigrantes em geral, que eles estão trazendo algo de bom para a cidade, que eles estão contribuindo um pouco. Porque sempre que a gente vê nos noticiários que falam mal de imigrante, fala que o imigrante é criminoso, ou fala que o imigrante está só tirando o emprego de um americano, ou que o imigrante está se aproveitando dos Estados Unidos, que ele está conseguindo um seguro-saúde de graça, que poderia estar indo para um americano que está desempregado, ou que ele está tirando benefícios como o EBT, que é o Vale Alimentação, que é um vale do governo que dá para as famílias comprarem alimentos, quem não tem boa renda. Então, a gente sempre vê os americanos falando isso contra os imigrantes, que o problema é que eles estão tirando mais do que trazendo. E a gente sabe que o brasileiro, ele é muito generoso. Eu vejo nos bazares, quando uma pessoa coloca lá que está precisando, sei lá, de um emprego, está precisando de um colchão, ou alguém chegou agora, às vezes falam, o casal chegou com 2 crianças, coloca ali a idade das crianças, as pessoas já começam a dizer que vão fazer doação. Então, eu vejo que o coração do brasileiro é bom. Só que as pessoas estão isoladas da comunidade. Então, a comunidade brasileira fica dentro dela mesma e só se ajuda. Não quer nada com o resto da comunidade. Ou porque não fala a língua, ou porque não se sente parte da comunidade americana, ou porque sente que esses americanos não gostam dos imigrantes. Então, eu acho super importante. Eu estou aqui morando há 17 anos. Eu já tinha morado antes como estudante e agora eu estou direto aqui em Massachusetts há 17 anos. Já me sinto bem integrada na comunidade, mas porque eu já sabia falar a língua e porque meu trabalho também envolve com americanos, mas eu acho que é super importante para o brasileiro se sentir bem integrado nessa comunidade. Então, eu lancei a ideia do brasileiro participar de um trabalho voluntário que seja voltado não para ajudar os seus próprios conterrâneos, mas para ajudar os americanos, para mostrar que o brasileiro está aqui querendo contribuir, querendo participar. Ontem, por exemplo, quando a gente foi, nós éramos 5 brasileiras, cada uma foi independente, a gente chegou lá e se encontrou, 5 brasileiras participando desse projeto voluntário que foi fazer os laços que vão ser colocados nas árvores aqui da cidade, para que as famílias que perderam os filhos se sintam a solidariedade da comunidade. Então, foi muito bonito, assim, eu senti que foi muito bonito participar
e ver que eu faço parte dessa comunidade, que eu não só faço parte da comunidade brasileira, pessoas que vieram do mesmo país que eu faço parte da comunidade onde eu moro, e ali todo mundo é como igual. E também porque quando morrem pessoas na comunidade, as pessoas são mais solidárias, então esquecem essa coisa de não gostar de um, não gostar de outro, esse ódio gratuito. Então eu soltei essa ideia no Facebook e criei um grupo chamado Brazilian Volunteers, quer dizer, voluntários brasileiros em inglês, para que os americanos entendam o que é esse grupo, que é Brazilian Volunteers, e criei o nome Bravo, que é a abreviação de Brazilian Volunteers. Está lá na página do Facebook, se você quiser procurar, é só procurar em grupos do Facebook, Brazilian Volunteers Bravo. E entra lá nesse grupo que eu estou postando várias opções de onde você ser um voluntário, várias entidades que precisam de voluntários, e estou tentando separar um pouquinho por cidade para que as pessoas sejam voluntárias na própria cidade, que não tenha que viajar para muito longe. Então, se você mora aqui em Stoughton, eu vou procurar um lugar que esteja precisando, que seja assim, um banco de alimentos que esteja precisando de doações. Já consegui um abrigo em Milford, que está precisando de doações. Falei hoje com a diretora, liguei, já dei o endereço, coloquei na minha página, para que as pessoas possam ir lá fazer doação. E agora, o que eu vi que as pessoas comentaram, mais de 200 pessoas que clicaram like e falaram que querem participar, que boa ideia, eu quero ajudar, acho interessante a gente mostrar que nós também ajudamos a comunidade americana e que nós também podemos doar. Então, foi uma resposta muito positiva para essa ideia. Eu agradeço muito as pessoas que participaram, que curtiram essa ideia. Já tem mais de 200 pessoas que entraram nesse grupo que eu adicionei. Quem quiser pode adicionar mais amigos também. Sabendo de outras oportunidades, pode também colocar lá. E agora, o mais importante é assim, o lado do marketing. É você fazer uma doação com um grupo de brasileiros e colocar lá que isso foi feito em nome de um grupo de brasileiros. Para que seja reconhecido mesmo. Não é feio querer esse reconhecimento, não. Porque a questão que a gente está lidando agora é não ser reconhecido como um cidadão do bem. Então, a gente quer mudar essa imagem. Então, várias pessoas comentaram, mas eu já sou voluntário aqui, voluntário ali. Mas quando você é voluntário individualmente, as pessoas não reconhecem que você é o brasileiro que está ajudando. Eu, quando mando um cheque para uma caridade que me pede, coloco lá no correio, ninguém sabe que eu sou brasileira, que eu estou ajudando como brasileira. Mas quando você junta 10 amigos, coloca o dinheiro lá, ou então faz um cheque e fala, essa doação em nome dos brasileiros voluntários. Então, vai ter um reconhecimento um pouco melhor. Ou se você junta 5 amigos para ir, sei lá, catar lixo no lugar, ou ser voluntário, servir comida num abrigo, e vocês 5 colocarem uma camisa escrito Brazilian Volunteers, voluntários brasileiros, as pessoas vão ver, puxa, aqui estão 5 brasileiros que vieram ajudar, não são americanos, chegaram agora de outro país e estão aqui ajudando. Então, essa imagem que eu acho importante. Várias pessoas comentaram que já ajudam, mas eu acho que a questão não é somente o ajudar, é ajudar e mostrar que é um grupo de brasileiros. Então, que seja colocando uma camisa verde e amarelo, que seja colocando uma camisa escrito Brazilian Volunteers, ou que seja juntando uma caixa, pode juntar numa loja brasileira, um posto de arrecadação, por exemplo, coloca uma caixa ali dizendo que essa caixa está arrecadando para o banco de alimentos da cidade tal. E aí os brasileiros vão colocar lá e quando essa caixa encher, o dono da loja vai lá e fala, olha, essa doação é em nome dos brasileiros. Então, eu acho que esse reconhecimento vai ser bem legal para a comunidade quando essa ideia for mais adiante. Essa ideia começou ontem, eu coloquei no Facebook, fiquei muito contente com a repercussão, criei a página e hoje eu coloquei, depois da minha entrevista, eu vou falar mais sobre as oportunidades que já estão surgindo, de pessoas que já estão entrando em contato com a gente, falando de onde que você pode participar. Então, fique ligado, depois da entrevista eu falo das oportunidades que tem. Nosso primeiro entrevistado de hoje, super paciente aqui, esperando a gente contar essa história toda, é o terapeuta brasileiro Ramos Delgado. Ramos, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. A gente conversou sobre a sua pesquisa com dependentes químicos, né? Conta um pouquinho primeiro da onde você vem, para a gente
conversar com os nossos, espectadores. Tudo bem. Bom, eu venho de Minas Gerais, eu venho de uma cidade chamada Divinópolis, onde que a gente tem um projeto chamado CT Caminho do Sol. E esse projeto ele começou há 11 anos atrás, exatamente há 11 anos atrás, por uma história de um amigo que era dependente de crack, alcoolista, e de repente a gente começou a trabalhar com isso. A gente começou a perceber o número de pessoas que sofriam desse problema. E com o tempo eu procurei um pouco de entendimento e comecei a pesquisar sobre o assunto, antes de me transformar em pesquisador. Mas você já era terapeuta, já era psicólogo? Não, eu estava começando tudo que eu imaginava sobre dependência. Eu era só um voluntário, estava vendo sobre o valor de ser voluntário, né? Aquecer as pessoas com isso é muito bom. E de repente, com o tempo, a gente começou a especializar sobre o assunto e comecei a estudar o assunto. E de repente eu estava integrado e observando que eu precisava observar esse fenômeno que acontecia. E durante 5 anos, a gente teve um acolhimento de 2.566 pessoas. Isso é o quê? É um abrigo? É um local? Ou a pessoa entra e sai? É uma clínica. Clínica? Uma clínica. Que fica lá ou que você passa do dia? É uma clínica involuntária. Hoje ela é no formato involuntário. O que é involuntário? Onde que a pessoa ela não tem condição de falar sobre a sua própria vida e ela vai até a clínica levada pelos parentes, pelas próprias famílias. E nesse inteirinho a gente começou a fazer vários questionamentos sobre os tratamentos atuais, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente percebe que as pessoas envolvidas, inseridas nesse contexto, principalmente desse corte gigante que a gente fez, a gente começou a fazer uma coisa que chama observação participante. É um método etnográfico, mas não é etnografia, mas é um método. O que acontece? A gente começa a observar e começamos a perceber que a família estava muito mais envolvida na codependência do que o próprio dependente químico. Dá um exemplo. Exatamente como a pessoa não sabe lidar sem aquele problema. A pessoa sente um vazio tão grande, a família tem uma desestrutura tão grande, que ela não consegue entender que a causa, o que faz a pessoa sair do grupo familiar para ir buscar a dependência e buscar a droga, é apenas um sintoma que a pessoa está tentando uma comunicação. E, de repente, a gente começa a perceber que alguns sentimentos de inferioridade, até se transformar em complexo, começa a ficar claro, mesmo em família totalmente estruturada. A gente imagina que sempre em lares desfeitos acontece, mas não. Eu vi na sua pesquisa que você separou os lares compostos, né, de pai e mãe, e o filho morando com eles, e os lares que são quebrados ou... Os lares que são... Hoje que você tem o pai, só tem a mãe, ou a pessoa nunca conheceu nenhum dos dois. E qual a principal diferença que você viu nesses dois tipos de dependentes? Na verdade, a gente começa a perceber, a gente fala numa linguagem mais simples, que são os mimados, quando a família não olha para a pessoa, mas ela começa a dar tudo o que a pessoa quer, mas ela não consegue entender aquele indivíduo, ela nunca consegue fazer com que esse indivíduo perceba que ele tem a necessidade de buscar algo para se estruturar na vida. Esses são lares feitos, os lares compostos, o tradicional. Que seriam o pai e mãe que dá tudo, a hora que a pessoa quer. Não sabe o que é o limite, acha que só porque eu tive uma vida difícil, meu filho não pode ter. Quem foi que disse isso? A vida isso tem muita correlação com o brasileiro que mora aqui, né? Sim, as pessoas imaginam uma vida melhor para o filho. Mas a vida melhor para o filho ou para qualquer outra pessoa que a gente gosta e cuida, é a vida que a gente prepara para a pessoa lidar com os problemas. Porque a vida não é um doce. Nunca foi e nunca será. Então, essa foi quando a gente começou a perceber. Essas pessoas começam a criar dentro de casa uma estabilidade que só funciona dentro do próprio lar. Ele se torna um déspota, essa é a palavra correta. E quando ele vai encarar o mundo, ele vê que não funciona. Eu explicava, então, a questão do déspota. É aquela criança que demanda tudo que os pais correm para fazer. Eu vejo muito criança pequena que a gente vai nos mercados, a criança dá um berro que os pais morrem de vergonha. Você vê, às vezes, você está na fila, a mãe fala, não, tudo bem, põe no carrinho, não tem problema. Porque você não consegue estabelecer um limite. Mas foi você que criou esse problema. Isso só piora depois. Tem um livro interessantíssimo, chama-se Pequenos Ditadores. Isso informa muito bem sobre isso, porque nós temos que fazer eles adaptar ao planeta, não o planeta a eles. Então, o mundinho deles é lá dentro de casa. Quando ele sai lá fora, quando ele se torna um adulto, vai ser pior. Ele não consegue entender. Quando as pessoas dizem não. Não consegue lidar com não, né? Exatamente. Não está preparado. E aí vem esse vazio. Quando ele recorre àquele mundinho,
ele percebe que aquilo não o completa. E aí nós temos um monte de coisas, nós chamamos de patologia ou até mesmo um sintoma simples, que é a dependência que se torna crônica e até hoje incurável. Está em processo de reconhecimento e entendimento para o tratamento novo. Os lares desfeitos a gente já conhece. A gente se fala tanto em pessoas que são criadas sozinhas, violência, tantos abusos de todas as formas. Essa pessoa, ela cria uma forma de conquistar o seu espaço, mas ela não aprendeu da forma correta. Apesar que não existe o correto, mas com aquele carinho, as lembranças de um carinho, de um afago. Então ela busca de qualquer forma. Hoje eu tenho a faca, agora eu quero o queijo. Então essas pessoas conseguem tudo. Só que quando conseguem, nos picos exagerados, lá em cima, não consegue se manter. Então esse personagem se desfaz. Então a gente foi montando isso e os números foram aparecendo. A gente começou a perceber que a dependência química está mais voltada para uma sintomática. E aí o problema está dentro de casa. A pessoa nasceu de algum lugar. A família inteira tem que entrar na terapia, né? A família tem que participar. E você, quando você estava lá em Minas, nesse local, você recebia a família toda? Porque até então o tratamento era só o dependente. A família, nós somos saudáveis, nós não precisamos. Sim, o interessante é que é um descanso. É uma palavra, inclusive, até meio forte de dizer, mas a família descansa. Quando coloca lá, sabe que está vivo, está comendo. E cuidar do organismo é fácil. Tirar a droga, a pessoa não vai morrer mesmo se tirar a droga, a não ser a heroína. Mas, porém, as outras que tem no Brasil, a pessoa não morre. E aí ele começa a engordar. Mas na hora que a gente começa a ter problema. Problema com a mãe, saber se ele está comendo, se ele está tomando banho. Ela chega a mandar, por exemplo, às vezes a mensalidade, vou dar um valor simbólico, é R$500 uma mensalidade. A família chega a mandar 1.500 de mimos pro filho, pro meu bebê de 40 anos. Meu bebê de 40 anos. Que está lá se tratando. Exatamente, meu bebê de 40 anos. E aí a gente entende que a família... Aí você exige que eles passem pelo amor exigente. Que eles conheçam o sistema do NA, que eles vão conhecer os terapeutas da Febraci, que eles vão procurar pessoas que conseguem entender o ponto que a gente precisa curar. Só que eles não querem. E aí a família não se insere e nós temos uma grande problemática. E essa pessoa, depois de um tratamento, ele não volta para casa? Porque a família tem que estar preparada para receber também. Esse é o problema. A família não enxerga. Mas existe algum tipo de preparo para essa família? Sim. Tem um grupo chamado Amor Exigente, onde que ensina a mãe, o pai, os irmãos, a esposa, a irmã, ser pessoas para receber essa pessoa que está se tratando, que a gente chama de recuperando, paciente. Não vamos nomear, mas vamos entender que essa pessoa ela precisa de modificar o ambiente. Eu saí dali, eu não entrei ali, eu saí dali para buscar algo que deveria estar comigo. Tem que estar preparado para receber. Exatamente. Então essa é uma grande problemática. E a gente começou a perceber isso. De repente a gente falou, e essa fala foi para a França e depois vir para os Estados Unidos para um congresso. E aí a gente foi convidado a falar sobre, porque é uma novidade, sobre esse ponto de vista, é uma abordagem de Alfred Adler, que ele fala sobre o sentimento de inferioridade em si, mas é técnico, mas em si. Você se formou aonde no Brasil? Olha, a minha formação, ela é numa área de humanas, e depois eu fiz uma pós no desenvolvimento gerencial, depois eu fiz um curso de terapeuta, e a gente Você se formou em Minas? Foi em Minas, foi na Pontifícios Universidade Católica. Mas não em psicologia? Não em psicologia. Psicologia eu vim buscando depois. Eu estou ainda buscando isso. Mas então você não se formou... Não em psicologia ainda não. Porém, para ser terapeuta você precisa ter um curso superior e uma pós-graduação. E aí você faz a especialização para trabalhar com isso. Aí após você fez em quê então? Eu fiz em desenvolvimento gerencial e agora a gente está estudando o acolhimento pelo SUS, que é um acolhimento ao dependente químico. É uma forma da gente recolher e entender como que a gente consegue permanecer tratando essas pessoas. Então, qual a formação exata de terapeuta que você fez? Olha, foi uma formação de terapeuta holístico. O holístico, nesse caso, ele diz para ver mais profundo. Ele começa a ver os comportamentos, os pensamentos disfuncionais, eles começam a ver a doença em si, aprende sobre todas as drogas. A gente começa a perceber e a começar a direcionar o atendimento em grupo, o atendimento individual, fazer ensaios visuais. A gente tem toda uma nomenclatura, nós temos todo um aparato que a gente aprende a lidar com essa especificação. Porém, quando eu ingressei na psicologia, eu comecei a perceber no olhar psicológico. Aí já começa a transformar um pouco. E aí reforça o que a gente aprende como terapeuta. Mas a experiência de terapeuta são 11 anos e 2 meses.
Então, que a história de vida, a vivência, dia a dia, são anos. Aprendizado ali com contato direto, E né? agora, com as pesquisas. agora com as técnicas que a gente vem aprendendo, tudo vai se formando. E o olhar do pesquisador é olhar fora da caixa. Hoje a gente começa a perceber que existe um tratamento que não funciona. Que não funciona no sentido que a porcentagem de recuperação é muito pouca. Porque ele não pega a família toda. Porque nesse ponto foi o que a gente conseguiu ver. A gente viu que a família ela fica sempre de fora. Eles vão no dependente. E o problema é muito mais profundo. Por isso que olhar holisticamente para esse dependente, para esse indivíduo que não depende. O que depende para viver? O oxigênio. Se você parar de respirar, você vai morrer. A gente tira a droga da pessoa, a pessoa não morre. O que é isso? E ela descobre o que está acontecendo, ao ponto das pessoas se perderem nesse caminho e descobrir que existe um caminho melhor. E as pessoas fazem promessas, fazem planos. Só que o pensamento volta. A gente não entende. Aí que volta e volta a usar. E fica nesse ciclo. A gente até entende que algumas questões são a nível de DNA, que são herança genética, principalmente dos alcoolistas, mas as demais são disfunções comportamentais. Então a gente tem que buscar mais entender isso. E esse processo, quando a gente veio fazer essa observação participante aqui nos Estados Unidos, a gente começa a perceber um grande vazio aqui na comunidade. Existe um fenômeno acontecendo. Você falou em a comunidade brasileira. Sim. Vamos falar então um pouquinho da comunidade brasileira. Você está aqui há quanto tempo? Vai fazer 2 meses e 15 dias, mais ou menos, por agora. E o que você já teve de contato com pessoas que são dependentes químicos, que te procuraram, que você encontrou, que você conversou? Eu tive algumas oportunidades em Rockland, Abington, em Stoughton, no NEC. Essas pessoas me procuram sempre em off. É sempre assim, eu não preciso. É um amigo que tem um problema, aí me liga e fala. E aí a gente descobre qual que é o problema. E aí ele desenvolve o problema, fala sobre o problema, a gente vai escutando. Aqui é muito sério dizer isso, que aqui a gente só escuta. Não existe uma intervenção, não existe, mas a gente escuta. Já é muito. E a gente consegue direcionar as pessoas. E você agora, eu sei que você está no NEC, me fala então, dá o endereço do NEC e os dias que você vai estar lá ouvindo as pessoas, né? Que não é um tratamento, mas é uma forma de você ouvir, conversar com as pessoas. Sim, fica na 810, na Washington Street. Aqui de Stoughton. Exatamente. Eu fico de 5 às 9, quarta e sexta-feira. Tá, quarta e sexta-feira, de 5 às 9. A pessoa pode chegar lá ou tem que marcar antes? Não, a pessoa pode chegar lá e me procurar. Lá é um trabalho voluntário, não é um acolhimento, que fique claro, porque precisa de uma licença para atuar. Claro. Então, o NEC disponibilizou esse espaço para que a gente possa receber e a pessoa ter um lugar para ser ouvida. E aí, quando acontece essa escuta, aí passa para as autoridades competentes e a gente passa para frente. Mas também se a pessoa quiser só conversar e não ser passado para nenhum outro lugar, também fica à vontade. Sigilo total, não tem problema nenhum. É sempre muito tranquilo. E sexta-feira ainda a gente tem uma roda de conversa, onde que as pessoas são ouvidas. A gente faz uma roda de conversa, a gente estava falando sobre relações que intoxicam. E seria tipo um Alcoólatras Anônimos? Não, a gente bola um... Porque isso é uma coisa que eu acho que... Eu vi em alguns lugares brasileiros fazendo Alcoólatras, mas acho que tem poucos grupos. Esses grupos, eles são bem sistemáticos. A gente, lá, por ser uma conversa, é uma roda de conversa. A pessoa chega e fala, tem uma temática profunda ali, mas ela fica no pano de fundo. E a pessoa acaba... soltando, o pessoal se solta para falar? Solta e fala. E ela sai muito bem. Tá sendo muito bom ver isso. E não tem vergonha de falar isso na frente de outras pessoas, falar dos seus problemas? Quando a gente fala, a gente materializa aquele sentimento. E esse sentimento pode ser ouvido no lugar certo, com as pessoas certas, alivia quem fala, trabalha esse sentimento aqui, e quem escuta aprende também. Então é importante essa fala. Então, aqui nos Estados Unidos, ele não pode ser tão diferente do Brasil, em termos de terra, em termos de país. As pessoas têm que entender que quando vêm para cá, é uma adaptação que tem que fazer. O migrar ou imigrar, o imigrar seria por longo tempo, emigrar por pouco tempo. O brasileiro traz o Brasil junto, não quer se adaptar, não. Quer montar um Brasil em Framingham, um Brasil em Everett, um mini Brasilzinho. É bom sentir saudade? Sim. É excelente sentir saudade. Mas vamos entender o que está acontecendo, senão a gente se frustra bastante com tudo que está acontecendo. Essa questão de adaptação, o que você acha que facilitaria
a vida do brasileiro se ele se adaptasse melhor ao local? Facilitaria tudo. Primeiro, a comunicação. Como eu acabei de dizer, falar pode curar dores emocionais. Isso foi o Shakespeare que disse, não é uma palavra minha, mas falar pode curar dores emocionais. E é difícil uma pessoa vir para um país e não falar o idioma. Inserir-se, começar a inserir no idioma, trazer os seus costumes de forma clara, não o que as pessoas acham que nós somos. Colocar quem elas são. Eu não sou apenas essa formiguinha que trabalha sempre. Eu tenho uma vida, eu sou importante. Eu trago uma história diferente, mas eu estou querendo viver aqui. Então facilita a inserção quando você comunica bem. E parar com esse Eu sinto uma agonia quando as pessoas, assim, na minha frente, querem se comunicar com um americano. Eu sinto até que as pessoas ficam meio que nervosas. Até tem o inglês um pouco melhor, mas na hora que precisa dar assim, uma coisa, eu fico assim, eu fico com dó das pessoas, mas também fico assim, mas por quê? Eu sei que essa pessoa sabe falar, por que ela não consegue se expressar? Às vezes tem o vocabulário, mas assim, na hora do estresse, quer falar uma coisa, não dá para entender nada o que sai da cabeça da pessoa. É uma coisa assim, meio que traumática, né? Para a pessoa tentar se expressar e não conseguir passar aquilo que quer, aquele pensamento. Acho que isso deve deixar a pessoa ainda mais retraída e querer menos ainda falar com qualquer outra pessoa que tenha que falar inglês. Se sentir inferior com essas causas. E a insegurança, todos nós somos inseguros no vestir, no falar, no agir. E você está ali diante da prova dos 9. Se a pessoa vai me entender ou não. E aí tem um monte de mecanismo que vai acontecer ali, a pessoa fica retraída. E isso vai acumulando coisas. Pode chegar em casa, descontar no álcool, descontar em outro tipo de substância. Adicionar na vida uma substância achando que isso vai ser a solução. Isso não é. Uma coisa que me preocupa também são os adolescentes, filhos de brasileiros, porque quando eu converso com os adolescentes aqui, eles falam, minha mãe trabalha muito, meu pai trabalha muito, ninguém está em casa nunca. E, ao mesmo tempo que os pais estão fazendo faxina o dia inteiro, chegam tarde em casa, eles querem o melhor para os filhos em termos materiais. Mas não tem mais essa comunicação com os filhos, porque os filhos já estão super americanizados, ou porque nasceram aqui, ou porque já estão bem integrados com o inglês e falam tudo. E os pais estão vivendo numa outra realidade. Mas que realidade, né? Que não tem tempo para viver. Mas é uma realidade que é o trabalho e o Brasil aqui. E o filho está como se o filho morasse numa outra dimensão. Mas vamos pensar, a gente querendo que a pessoa fique bem? A gente quer o melhor para a pessoa, mas a gente perguntou se é isso que ele quer. Talvez ele queria um pouco mais de atenção. E se eu optei a vir, é uma decisão minha. Eu quis sair e vir para cá. Está na hora de eu viver, não de sobreviver. O que é isso? Né? A gente tem que começar a questionar, perguntar, isso é um recado para as mães e para os pais que estão me escutando. Vamos pensar se isso é o melhor. Talvez você está criando um adulto, você está achando que você está criando um filho, não. Você está criando um pai de família e um cidadão. Que tipo de cidadão é esse que não tem referência familiar? Entenda isso. Não é um julgamento, é um conceito. Se você não está lá para ver como que o olhar do teu filho modifica durante o dia, em qualquer situação, não cobre depois os desarranjos que isso volta sempre para a família. Então vamos pensar, vamos parar um pouco. Precisamos de dinheiro, sim, mas o dinheiro não é uma situação. A gente precisa primeiro uma adaptação e transportar nossa família. O que é o melhor? A gente não vou falar de cunho religioso, mas vamos olhar. O Cristo, quando veio, ele poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas ele ficou com o Pai. Ele aprendeu a ser carpinteiro. Isso é um exemplo. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar o nosso filho em casa e ficar... mas eu preciso. Será que precisa? Eu acho que tem muito disso assim. O que você precisa? Será que você precisa trabalhar 10 horas para fazer aquela viagem? Você vai tá cansado para chegar na viagem ou para comprar aquele vestido novo para ir para aquela festa? Para cada festa que você vai, precisa de um vestido novo. Quanto que você vai perder de tempo trabalhando para comprar mais coisas que você acaba jogando fora depois? Sim. Então, o quanto de tempo que você quer para investir na sua família em termos de estar junto, né? De poder ouvir até isso. As relações, elas têm que ser fortificadas.
A família, ela não pode ser uma instituição falida, ela não pode ser. E seja em qualquer parte do planeta. Nós, brasileiros, nós estamos acostumados de ter pai e mãe, sim, com as suas restrições. Porém, quando viemos para cá, nós temos que trazer esse contexto. E aí, de família. Exatamente. Em nome de que eu estou fazendo isso? Eu trabalho muito para ter um vestido, em nome de quê? Para me ficar bonito? Eu preciso realmente? Eu preciso mesmo abandonar um monte de relacionamentos diários que são importantes para mim, para as pessoas? Eu penso às vezes também que não é só a pessoa querer trabalhar ou o que for. Essa coisa que eu vejo de trabalho voluntário, por exemplo, tem o outro lado do trabalho voluntário. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas, os americanos com quem eu converso, mergulham no trabalho voluntário para sair da realidade da casa também. Tipo assim, não quer nem voltar para casa, quer... Eu não me olho, eu olho o outro, fica melhor. Às vezes tem um filho em casa que tem um problema seríssimo de saúde ou de dependência ou de aprendizado e acaba que a pessoa passa todas as noites num trabalho voluntário sem olhar para o que tem em casa, porque você não consegue resolver o que você tem em casa, você fica naquela... né? Esse furor todo, né? Naquela coisa de você não conseguir resolver. Então você vai ajudar os outros Na verdade, não. Na verdade, você está projetando o seu problema, vendo a solução ali. Porém, você não quer se olhar. É muito problema. O tempo que você fica em casa tem que ter qualidade. Não adianta fazer 1 milhão de coisas e não estar presente. É o que a gente está falando dos lares feitos. Não existe uma qualidade de relacionamento. Eu sei o que o meu filho gosta, eu sei do que minha filha gosta, do meu marido, da minha esposa. Eu olhei para ela hoje. Será que eu sei até o porquê? Eu assisti uma peça no Rio agora chamada A Alma Imoral, do Rabino Newton Bonner, e ela fala que a traição não é você sair de casa e encontrar com outra pessoa. Às vezes você está em casa e está cada um num mundo diferente. E você está casado, está junto, mas as cabeças estão em outro mundo. E sempre vão estar, porque é difícil ficar aqui parado. A gente não precisa saber de uma estrutura física. A gente precisa saber o que eu ordeno aqui. Eu estou indo para Chicago, dia 5 agora, eu vou fazer um mini curso. Aliás, eu vou dar um mini curso para estudantes de psicologia e terapeutas de família, com essa abordagem Adler. Eu vou falar na faculdade sobre essa problemática, só que com um viés para o lado da dependência química, que causa essa situação. A gente percebe essa perda monumental. É um fenômeno que acontece. Quando eu falo, eu estava até falando com a presidente do NEG, tem um fenômeno acontecendo. Ela falou, mas que fenômeno é esse? Pois é. Quem vem de fora, por exemplo, eu cheguei há pouco tempo, eu consigo... Você vê mais rápido do que quem está aqui já. E a gente começa a perceber o que você estava falando sobre... Está acontecendo na minha cidade, no bairro lá do Brasil, pequenininho lá, quando o Zé das Couve perde o dedo, por exemplo, num tropeção, todo mundo sabe. Aqui as pessoas não se envolvem. Peraí, nós temos que perceber qual é o meu papel nessa cidade. Eu sou o que aqui? Eu sou alguém que furtivamente vem aqui e fico às sombras? Não, eu não quero ser marginalizado. Por favor, não nos coloque nessa posição. Nós queremos ser vistos como um povo carinhoso, como um povo que tem essa vontade de ajudar. Fazer parte, né? Agora, vontade de ajudar e ajudar são coisas completamente diferentes. Ajudar com qualidade. A pessoa chega estressada para ajudar, não resolve. A pessoa tem que estar bem. Isso tem que te completar. Mas, como você disse antes, você tem que moldar o seu tempo para que isso não vá para casa. E lá que você é o rei, você é a rainha, onde que você deve realmente... Você tem alguma orientação que você dá para esse relacionamento de adolescente com os pais? Porque eu vejo assim, esses filhos que estão bem integrados na comunidade americana, por exemplo, com os pais, eles já olham para os pais como se os pais fossem de outro planeta. Já não fazem nem questão que os pais venham participar das atividades da escola, porque meio que se envergonham dos pais não falarem a língua e aquela coisa toda. Acho que adolescente em geral já se envergonha dos pais para tudo, né? Não entendeu nada do novo aplicativo, não sabe usar nenhum equipamento. Estão sempre achando que nós somos de outro mundo. Mas tendo essa diferença cultural, essa diferença de idioma, é pior ainda. Então, como melhorar essa relação? Porque se os pais não tiverem, não se sentirem à vontade com os filhos para poder falar de tudo, e se os filhos afastam os pais, facilita muito para esses filhos irem para a droga ou para outras coisas. Os pais não têm noção, porque não sabem, não tem contato com o mundo dos filhos. Sim. O que dá para orientar para esses pais?
Vamos descer um pouco. Porque a gente sabe que os filhos não estão assistindo o programa. Quem assiste o programa são os pais, os mais velhos. Então, Primeiro, pai e mãe, vamos descer desse lugar um pouco? Vamos descer, vamos olhar no olho, ficar nariz a nariz. Vamos compreender. Nessa luta aí, quem vence é quem dá a primeira mão. Se a gente tá mais velho, né? Eu, com os meus filhos, eu tenho um filho de 19, outro de 18. Se eu me julgo mais inteligente, eu tenho que demonstrar a minha inteligência. Eu vou aonde ele está nesse momento. Se eu estou perdendo, se eu me sinto assim, eu tenho que me envolver. Escutar, observar. Mas não ser amigo do filho. Pai não pode ser amigo. Nós não somos, por favor. Amigo é outra coisa. Você é pai e você é mãe. Mas vai lá e escuta teu filho. Mas escuta o que ele quer, vê o que ele gosta e coloca o seu posicionamento. E você começa a se envolver. Comunicar melhor sempre vai acontecer. O pai sempre vai pagar mico, não adianta. A gente gosta de Legião Urbana, eu gosto de Legião Urbana. Meu filho gosta de Cone Crew. Então, e olha que eu trabalho com dependência química. Então a gente fica nesse mundo. Mas o que eu aconselho sempre, escutem, por favor. Escutem. Desça desse Como local. começar um relacionamento, né? Porque é recomeçar. O que a gente pode passar para esses pais de conversa, de puxar assunto? Porque às vezes chega uma hora que os pais são só aqueles que perguntam: como é que foi na escola? O que você fez hoje? Teve dever de casa? Já tomou banho? Já comeu? Né? Fica só aqueles questionários. Olha, não existe uma receita pronta para isso. Mas a primeira situação é o flerte. Observa como está andando o seu filho, o que ele gosta de fazer. Comece a pesquisar sobre o que ele gosta, esse app que ele está vendo, esse joguinho que ele está vendo, esse game, essa conversa, essas pessoas. E dali você inicia uma conversa diferente. Dentro da realidade dele, né? Sim, vamos lá, vamos transitar lá dentro. Não podemos entrar dentro dessa geração Y, Z, porque senão a gente fica louco mesmo. Porque as crianças já nascem apertando os controles. Hoje não precisa nem de botão. Então a gente tem que interagir dessa forma. Começa com flerte, faz o seu campo, observa bem. E aprende a escutar. Gente, o simples olhar durante o dia, você consegue ter várias respostas. Mas se você não lembra de como o olhar do teu filho está, da sua família está, alguma coisa está errada. Não pode. Então, eles vão procurar outra coisa mesmo. Se eu não tenho, a gente procura fora o que a gente não tem aqui dentro. E pai e mãe, eles são um grupo. A gente é constrangido a viver ali, não tem como, a gente tem um laço de sangue. Mas a gente não é melhor do que eles são o futuro, mas eles têm que ter a nossa base. Então, vamos começar o relacionamento com um simples flerte. Vamos descer dessa posição, esse orgulho. E é uma coisa tão engraçada que os pais estão tão vinculados com o Brasil e os filhos estão tão distantes do Brasil. Meu filho, por exemplo, ele nem quer vir para o Brasil. Não faz questão para viajar comigo. Eu vou lá, volto. Não diz nada. E no caso, os filhos de brasileiros que nunca foram, principalmente essa turma que não tem documento para entrar e sair, tem filhos que nunca foram ao Brasil. Então, para eles, o Brasil não tem nada. Não significa nada. E para os pais significa tudo. Mas é que a língua deles é só essa, as comidas que eles comem, os amigos são todos, é tudo Brasil. E para esses filhos, não, é tudo América. Sim, a gente nasceu lá, eu nasci lá, por exemplo, posso falar por mim. Eu sinto saudade do meu lugar, lá, Campos Altos, um lugarzinho pequenininho, mas uma delícia. Mas meu filho gosta de Betim, porque nasceu em Betim. Então, quem nasce na América, ele é americano. Ele traz essa ideia cultural. Aí nós temos que levar o interesse. Vamos lá para você conhecer como é que é. Não forçá-lo, porque na verdade ele nasceu aqui, a gente que quis que ele nascesse aqui. Eu acredito que é bem por aí. Então a gente tem que entender que as raízes dele estão aqui. Então aprender isso. Até é mais um motivo para os pais fazerem mais esforço para se adaptarem, para não perder o vínculo com os filhos, senão os filhos não têm mais relação nenhuma. Vai perdendo. A gente perde relações importantes em nome de algumas coisas que a gente nem sabe nomear. Às vezes você pergunta para uma pessoa: o que você faz aqui? Estou juntando dinheiro. Aí você pergunta: para quê? E como é que anda a sua família? Tá bem, meu filho tá com um carro agora, comprei isso, comprei aquilo, que assim, tá aí. Eu não sei se essa coisa aqui do Brasil ainda ficar muito ligado ao Brasil, se é porque ele tem a esperança de um dia fazer dinheiro e voltar. Ele quer melhorar, mas ele quer melhorar a história dele lá. Ele quer voltar para lá, né? Ele quer dar certo no Brasil, não é aqui. Tem uma diferença em migrar e imigrar. Um vai e fica por longos períodos e fica até lá. O outro vai e volta. O Brasil é um país excelente, para mim. Então, eu tenho os meus projetos lá. Se eu transfiro para cá,
e estou querendo fazer lá, eu estou vendo nada, na verdade, uma mentira. Eu estou fazendo alguma coisa que é dar a matéria para cá, tudo que eu tenho de tempo, para voltar para lá. E volta para lá fazer o quê? Depois de 50 anos? Você não vai se adaptar ao preço da gasolina, que o Brasil está parando. E nem ter trabalho, né? Exatamente. A educação no trânsito e outras coisas que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Difícil. E aí você fica chateado, você não tem um lugar. O interessante é, como você falou no início, que me chamou bastante atenção, vamos nos misturar, gente. Nós recebemos os imigrantes na época do Brasil, na descoberta. Foi meio constrangido, mas nós misturamos muito bem. Nós somos um povo acolhedor. Vamos tentar fazer isso aqui, vamos acolher a cultura, vamos acolher a língua, vamos entender que o problema que tem hoje é essa falta de comunicação. E tem uma informação grandiosa a respeito disso. Nós temos hoje provavelmente 20 mil pessoas que morreram de dependência química no ano passado, em Massachusetts. E nós temos casos inúmeros de pessoas que têm problema com álcool. Tem número de brasileiros? Não, ainda não. A gente vai atrás desse número. Você tem o número de brasileiros que cometeram suicídio? Não, ainda não todos. Inclusive, essa é uma temática... Esse é um assunto que a gente precisa falar antes de terminar. A gente tem mais 11 minutos. Dá, então, falar um pouquinho do projeto, né? Sim. Vai ser em setembro. Sim, em setembro. Aqui no New England Community Center. A gente percebeu que já existe o Diga Sim à Vida, que é um jantar que o pessoal do NEC faz. Eu e Paula, uma estudante de psicologia aqui, eu sou um estudante de psicologia lá, como a gente começou a conversar e queríamos estender por uma semana. Esse projeto. Mas a gente quer aprofundar no assunto, a gente quer falar olho a olho. Não só arrecadar dinheiro, mas... Nós não queremos festa. Nós queremos falar para assim, olha, essas pessoas que cometeram o ato, elas queriam dizer alguma coisa, uma mensagem foi dada. Quem comete suicídio não quer morrer. Ele quer matar a história, ele quer matar a dor, ele quer dar um recado. As cartas vão falando, olha aqui o que você fez comigo, eu não me vi, não era visto. Então, nós temos pessoas aqui extremamente frustradas, caminhando para uma depressão, caminhando para o isolamento, comportamentos esquizóides, comportamentos de todas as formas, e a gente não está achando a caixinha. E ainda um fator, um plus, o inverno. Essa coisa do inverno. Da depressão no inverno, claro. Exatamente. O Padre Paulo tem uma pesquisa a respeito disso, que é muito interessante, as pessoas deveriam procurar. Porém, essa ideia a gente quer fazer. Então, a gente tem uma ideia de começar junto com as festividades em Boston, e a gente vai fazer algumas palestras itinerantes, esse é o projeto. E finalizar com um seminário profundo. A gente tem um objetivo de trazer um especialista, o Alberto Mesac, que ele é rogeriano, é do Carl Rogers, que é daqui, é um humanista, que traz essa coisa de falar sobre a existência e o humanismo do mundo, né? Então, isso vai acontecer em setembro. Então, só para a gente fechar, quartas e sextas-feiras, o Roberto Ramos Delgado está no NEC, no New England Center, aqui em Stoughton, na 810 da Washington Street. Ele está recebendo as pessoas que querem conversar, não precisa marcar hora, é só chegar lá no NEC, aqui em Stoughton, e ele vai estar de 5 até às 9, às quartas e sextas-feiras, para as pessoas conversarem sobre dependência química, outros assuntos também. A gente tem uma condição de ouvir essas pessoas. Então. O importante é isso. E vamos chamar a atenção mesmo, vamos tentar divulgar sobre essa semana em setembro. Pessoas de outros bairros também podem vir aqui participar. Qualquer lugar. Não tem custo nenhum também. Não tem. Isso é importante. Não tem como cobrar. Obrigada, então. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Eu vou só, então, encerrar o programa. Vou falar para as pessoas lembrarem que o nosso projeto Brazilian Volunteers, Bravo, o grupo já está formado no Facebook, você pode entrar nesse grupo, fazer parte, falar como você quer ajudar, ou então ver as postagens de projetos que já estão em andamento. Vários projetos em várias cidades já estão sendo colocados ali na página Brazilian Volunteers, no Facebook. E um projeto que eu coloquei agora, hoje, eu entrei em contato com a diretora de um abrigo. Esse abrigo é para mulheres e crianças, e também tem algumas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, esse abrigo tem 32 camas
E eles estão precisando de várias coisas, então eu achei que seria interessante se os brasileiros pudessem prestar ajuda. O abrigo fica em Milford, o endereço é 18 da Cedar Street. Se você quiser, você pode levar coisas para esse abrigo, você pode levar individualmente, você pode juntar outros brasileiros e levar uma caixa de ajuda, mas assim, o que eles estão precisando, que eu conversei com a diretora, eles precisam de lençóis de solteiro, precisam de toalhas, precisam muito de papel higiênico e papel toalha, porque é uma coisa que gasta-se muito, precisa de roupa para as crianças, tem crianças de todas as idades, até 18, acho que uns 14 anos, meninos e meninas tem lá, precisam de brinquedos, inclusive essa moça com quem eu conversei, a diretora do abrigo, que se chama Gan Rifka, na 18 Cedar Street em Milford, ela falou que eles têm uma loja lá também, onde eles vendem coisas usadas, então é tipo um brechó. Se você quiser, você pode ir lá comprar coisas também nessa loja. A loja fica na 319 da Main Street em Milford, e nessa loja, tudo que é vendido ali arrecada dinheiro para esse abrigo, porque esse abrigo, além das coisas que eles recebem, eles têm outros custos, tipo pagar conta de luz, conta de gás, então ela precisa de dinheiro para manter esse abrigo. Esse abrigo ele é totalmente voluntário, todo mundo que trabalha ali doa o seu dinheiro, e eles agora vão abrir um restaurante com pessoas que moram no abrigo, trabalhando e cozinhando nesse restaurante. Então é uma coisa muito interessante, porque ela me explicou que essas pessoas que estão ali por um tempo temporário, no máximo de 2 anos, e eles têm orientação, eles têm cursos profissionalizantes, eles têm curso eles aprendem a cozinhar, para que eles possam voltar ao ritmo de vida normal, onde eles possam pagar um aluguel, tirar a família desse abrigo e poder tomar conta. Eles têm aula de finanças, onde eles podem aprender a administrar o que eles recebem, o salário, o dinheiro, para que eles possam se sustentar e sair do abrigo. Então é um projeto super interessante, que eu conhecia a diretora, mas através desse contato que eu fiz com várias pessoas que querem ajudar, eu conheci uma moça chamada Renata, brasileira, que ela já é voluntária nesse abrigo. E ela me falou, olha, tem esse lugar que está precisando. Então, eu coloquei as informações sobre o abrigo na página do Facebook, Brazilian Volunteers, Bravo, a página do Facebook. Coloquei a lista do que eles estão precisando lá. Então, se você puder, inclusive se você gosta de fazer essa coisa de cupom, cortar cupom e comprar coisas mais baratas, se você comprou bastante papel higiênico e papel toalha, se puder levar lá, seria bem legal. É uma forma da gente mostrar que nós, como brasileiros, estamos ajudando um abrigo que é para pessoas que estão desempregadas ou pessoas que tiveram algum divórcio, não podem mais pagar aluguel, que estão lá temporariamente. Esse abrigo recebe 32 pessoas. E eu vou agora procurar, a minha função agora nesse projeto é procurar outros abrigos ou outras organizações que precisem da ajuda, onde o brasileiro possa ajudar, não só para ele se sentir parte da comunidade americana, mas para ele se sentir também útil. Eu acho que isso vai ajudar o brasileiro psicologicamente a se sentir menos inferior, porque eu acho que a gente, quando vem de um outro país, não tendo o idioma perfeito, não fazendo parte da comunidade, a gente se sente menor do que os que já estão aqui, que já não são meio que donos do local. Então, eu acho que vai melhorar muito o lado psicológico, vai mostrar que a gente está aqui trabalhando, a gente já está em condições de ajudar as outras pessoas, e que é uma coisa assim que vai levantar bastante a moral e vai fazer bem, é claro, para quem está sendo ajudado. Agora, eu acho que a minha intenção é dos dois lados, ajudar quem precisa, mas também melhorar a imagem do brasileiro. Então, se você puder, quiser fazer uma blusa e colocar lá Brazilian Volunteers e juntar um grupo de pessoas na sua cidade, eu acho que isso vai ser legal, porque você vai chegar e as pessoas vão saber, é um grupo de voluntários brasileiros. Vai mudar a imagem que os americanos têm dos brasileiros, vai deixar de ser só aquele que veio aqui para usufruir de tudo e não trazer nada de volta. Então, eu queria também chamar os comerciantes das várias cidades para entrar com a gente nesse projeto, porque os lojistas brasileiros, eles podem ser um ponto de arrecadação dessas doações. Então, a gente pode juntar tudo, o brasileiro vai lá, deixa na loja, e depois que arrecadar tudo, leva para um abrigo onde está precisando. A gente sabe que aqui,
quem circula por cidades em Boston ou então Cambridge, que eu vou muito para lá, eu vejo que tem muito morador de rua, a situação não está fácil, muita gente perdendo o emprego. E apesar de que o brasileiro chega aqui já consegue arrumar emprego, tem muito americano que não consegue arrumar emprego, ou então entra na depressão, entra no alcoolismo, não consegue mais, ou então eu converso também com pessoas que foram presas, às vezes fizeram um furto pequeno, ou então eu conversei com pessoas que foram presas por engano, parece que foram identificadas e depois de alguns anos presos, foram liberados e, com isso, depois de você passar anos na prisão, você não consegue mais arrumar emprego. Então cada caso é um caso, a gente não tá aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. Se você quiser fazer parte desse projeto, é só procurar no grupo do Facebook, ou então entra na nossa página do Bate-Papo Magazine, pode entrar no meu perfil é público, Shirley Nigri, entra lá no perfil e está lá sempre o contato desse grupo que eu formei. Vem fazer parte, vem contribuir e mostrar que nós somos brasileiros voluntários que estamos aqui ajudando e fazendo uma diferença na comunidade. Até a próxima, eu vou ficando por aqui. Ela boa praça, tanto brilho, tanta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, ajudando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é certo. Ela quando chega, é dona do pedaço. A rapaziada, toda antenada, enche de bate-papo.